Bom dia a todos. Primeiramente, queria pedir a licença, né? Como o presidente já falou, sou líder regional desse movimento, OIB. Agradecer também ao espaço que foi permitido pela doutora Cristina de estar nossa presença aqui. E deixar bem claro que, a princípio, né, é algo como apresentação do movimento aqui em Goiânia, né? O movimento OIB, ele é um grupo formado por monarquistas de todo o país, né, com o objetivo de discutir a forma de governo atual, né? A gente apoiamos os principais círculos monárquicos constitucionais do país e também somos uma corrente política suprapartidária a favor da prosperidade da nação, né? Portanto, principalmente atender os mais desfavorecidos. Parlamentarismo monárquico, né? Uma ideia que surpreende, uma ideia que parece fora de contexto, uma ideia que parece enraizada num passado glorioso. Não. Embora o período imperial tenha sido marcado por estabilidade política e econômica, além de ter sedimentado nossas fronteiras e desenvolvido o sentimento dos brasileiros, frágil à época da independência, nosso movimento não se enraiza no passado, mas lembra o passado para mirar o futuro. O sentimento de que o parlamentarismo monárquico é coisa do passado é um entendimento frívolo, que não se embasa cientificamente quando miramos os dados internacionais. Quando se estuda o Índice de Prosperidade publicado pelo Legal Institute, evidenciando um dos dados no mínimo surpreendente. Dos 10 países mais próximos do mundo, nada menos que 80% são monarquias parlamentaristas. Se levarmos em conta que apenas 2 países independentes do mundo adotam esse sistema, já nesse primeiro quesito, vemos um diferencial positivo da monarquia em comparação às repúblicas. Não paramos por aí. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é utilizado pela ONU no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, utilizando-se uma média de 3 questões: educação, expectativa de vida ao nascer e renda. Dos 20 países mais desenvolvidos do mundo, 11 adotam o parlamentarismo monárquico. Ora, se apenas 23% adotam o referido regime, por que mais uma vez notamos aqui uma flagrante distorção? Tem a ver com a democracia? Entende-se como soberania o governo no qual o povo exerce soberania. Alguns equivocadamente tecem críticas à monarquia por não haver eleição para a chefia de Estado, ao qual estabelece por critérios hereditários e pré-definidos. Cumpre-se ressaltar que o governo e Estado são instâncias distintas. O imperador chefia o Estado e o parlamento, eleito por sufrágio universal, exerce o poder do governo. O governo administra o Estado. E o último, em nome do povo, é pelo povo, quando o parlamento não se mostra digno, dissolvendo-se e convocando novas eleições. Vejamos bem que o imperador não exercerá tipicamente ações no governo, somente sob recomendações do primeiro-ministro e aclamação popular. Nesse processo, situações de instabilidade governamental são cenadas com mais facilidades. A monarquia espanhola, restaurada em 1977, é um exemplo contemporâneo do uso desse remédio. Em 2016, o parlamento espanhol não conseguiu formar o governo. Longe disso, mergulhar o país numa crise institucional grave. O rei Filipe VI dissolveu o parlamento em novas eleições e foram realizadas posteriores. O eleito desse remédio constitucional traduz em dados internacionais. Segundo a Economic Intelligence Unit, dos 10 países mais democráticos do mundo, 6 são monarquias parlamentaristas, de forma diametralmente divergente. Dos 10 países mais autoritários do mundo, nenhum adota o parlamentarismo monárquico, enquanto 9 são republicanos, com uma democracia principal aliada em transparência. E não sem razão que, aos 12 países mais honestos do mundo, dados de índice de corrupção. 8 são parlamentarismo monárquico, quando olhamos o outro polo da lista. Ou seja, o mais corrupto e desonesto, simplesmente, todos são repúblicas.
numa prova cabal de que república não é sinônimo de democracia e tampouco de honestidade. Dessa forma, né, com mais participação popular e mais democracia, a monarquia se torna mais econômica. Quando falamos em economia da chefia de Estado, não nos referimos exclusivamente ao Brasil, país com história e dimensão distintas de muitos países europeus, mas comparamos países europeus entre si. Vejamos só exemplos da republicana França, uma das chefias de Estado mais caras de toda a Europa. Vejamos os dados comparativos: 2 vezes mais cara que a coroa britânica, 3 vezes mais cara que a coroa holandesa, 5 vezes mais cara que a coroa norueguesa, 10 vezes mais cara que a coroa sueca, 10 vezes mais cara que a coroa belga, 10 vezes mais cara que a coroa dinamarquesa e 16 vezes mais cara que a coroa espanhola. Com a última citação foi a coroa espanhola, que tal compará-la com Portugal, e vemos mais discrepâncias, né? O custo por capita casa republicana portuguesa é 8 vezes maior que a coroa espanhola e 2 vezes maior que a rica Grã-Bretanha. É por isso que a OIB, juntamente aos círculos monárquicos militares, para quebrar mitos e trazer para a realidade brasileira, né, uma forma de se governar mais estável, mais próspera e mais democrática. E por que não dizer muito mais econômica, né? Estando nessa casa aqui hoje, vale a pena ressaltar também, lembrando que a Constituição de 1824, percebendo o debate, a discussão de alguns, a administração municipal era prerrogativa dos vereadores e da Câmara Municipal, existindo um verdadeiro parlamentarismo a nível local, ou seja, não tinha prefeito, a decisão ficaria somente pela casa. E a OIB visa sempre uma visão além, como modo de discutir sempre essas questões de forma governamental, tendo um apoio de nível nacional tangente. E fica aí nossa apresentação, eu como líder regional e vice-líder estadual. Quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, à doutora Cristina, né, e deixar bem claro que nós estamos sempre de pé e à ordem para atender também questões como ações sociais. A mãe do Arthur não se encontra mais, né? Tá? Inclusive, eu queria ressaltar que a OIB vai apoiar ela nessa questão, tanto financeira quanto na divulgação, viu? Eu vou pedir para ela estar procurando os acessórios. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela atenção.